Bom dia. Muito bom estar aqui, uma honra, uma alegria. Agradeço demais aos pastores dessa igreja por a oportunidade de ministrar aqui, todos vocês terem vindo para a gente sentar junto e refletir um pouco sobre essa função tão especial que Deus nos permite exercer no corpo dele. E para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo, sou casado com a Valéria, pai da Luísa e do Davi, e eu e a Val, a gente lidera um movimento chamado Jesus Cop, né, que faz um trabalho online, aí Deus nos deu a oportunidade de usar esse púlpito online nas redes sociais, e tem sido muito legal, a gente tem alcançado bastante gente através de todas as redes sociais aí, e eu sei que tem várias pessoas aqui que conhecem e que seguem lá. E a mensagem que Deus colocou no nosso coração é essa, você é uma cópia de Jesus na Terra, né? Que você nasceu para representar Ele, para refletir Ele, né? Para onde você entrar, as pessoas olharem e verem Cristo manifestando na sua vida. Você é essa cópia de Jesus na Terra. E esse é o sonho de Deus. Se você olhar Romanos capítulo 8, vai dizer que o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com seu primogênito. Né? E é interessante que essa primeira parte do sonho de Deus, ter uma família com muitos filhos, está sendo realizada na nossa nação. Né? O cristianismo, né? Os protestantes crescem de uma forma assustadora na nossa nação. Aonde você vai está cheio, cara. Não é não? Aonde você vai tem um monte de gente, de qualquer estado, qualquer cidade, tem grandes ajuntamentos. A galera está se convertendo em massa, tal. Tem galera indo para as praças, tem a galera... Está acontecendo um negócio aí, a família de Deus está crescendo. Eu lembro que eu dava aula de inglês uns anos atrás, e aí um aluno meu, já era um senhor assim, chegou para mim e falou: Douglas, você é evangélico? Eu falei: sou, cara, vou lá na igreja Família Debaixo da Graça e tal, né? Aí ele falou: poxa, que legal, cara. Eu estava lendo uma revista que falava que o povo evangélico é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil. Aí eu falei: pô, que legal, cara, né? Mas e aí? Ele falou assim: eu virei evangélico. Falei: caramba, lendo a Veja ali, já levantou a mão, entregou a vida. Foi no banheiro, batizou ali. Tá tudo certo. Família de Deus está crescendo. Eu fui numa outra igreja que tinha 2 cultos no domingo, assim, na sequência, né? Aí eu preguei no primeiro, aí fiquei lá no intervalo, entre um e outro, né? Aí veio um jovem falar comigo, né? Um jovem de 20 e poucos anos, ele chegou para mim e falou: cara, você pode dar um conselho para mim e tal? Eu falei: claro. Fala aí, né? Tem uns minutos aí. Aí ele falou: então, cara, era um rapaz, né? Ele falou: então, eu estou saindo com uma menina. Eu falei: ufa, né? Problema menos, né? Já chequei aqui, ó. Problema menos. Aí eu falei: mas legal, né? Ele já estava numa idade de namorar e tal. Eu falei: legal, o que né, você precisa? Ele falou assim: então, é que ela é casada. Eu falei: cara, o que eu posso te aconselhar, cara? Aí ele falou assim para mim: não, eu sei, cara, eu sei, a gente está, orando, a gente está buscando a Deus, e Deus tem falado que a gente precisa resolver nossa situação, ela precisa divorciar para a gente... Então, o lance é esse, a família de Deus está crescendo. A pergunta é: os nossos templos estão cheios de pessoas que se parecem com o primogênito? Porque o sonho de Deus tem 2 partes, e não adianta a gente querer realizar só uma. Não adianta grandes ajuntamentos para eu falar: tinha tantas pessoas na conferência, eu tinha tantas pessoas no meu culto, eu faço 3 cultos. A pergunta é o quanto a galera que está dentro dos seus templos se parecem com o primogênito, cara. Entendeu? Quanto que eles refletem Cristo. E Deus tem nos dado essa mensagem e a oportunidade de pregar aí tem sido muito legal, e a gente tem aproveitado esse tempo que Deus tem aberto as portas. Estou muito feliz de estar aqui em Curitiba, terra do meu amigo Leandro, está sempre comigo. Semana que vem é nós, lá na conferência Jesus Cop. Ore pela gente aí, semana que vem vai ser um tempo muito importante. A gente vai ter a conferência do Jesus Cop lá em São Paulo, vem gente do Brasil inteiro. Nós conseguimos reunir 3.500 jovens essa semana aí, e vai ser bem legal. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nesse tempo aí. A gente vai transmitir online, então se você estiver nos horários aí tranquilo, dá uma sapiada lá, vai ser muito legal. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. No final eu vou mostrar uns livros, algumas paradas que eu trouxe do Jesus Cop.
Êxodo 19. Verso 5. Que diz assim: Agora, portanto, se ouvirdes atentamente minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós serei para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falará aos israelitas. Sabe, uma coisa que eu queria refletir com vocês nessa manhã, rapidamente, é qual é o propósito eterno de Deus? Algo que o Leandro fala muito para a gente, sempre que ele vai lá. Algo que a gente ouviu do pastor Ed Liu. Com frequência ele falava esse termo, né, que fala em Efésios, do propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é só um: habitar entre nós. Deus quer habitar entre nós. E aí você vê figuras no Antigo Testamento que apontam para isso. Você vê, Gênesis começa com um jardim. Com o quê? Com Deus habitando entre nós, com Deus habitando entre os homens. E aí o homem peca e acontece tudo aquilo. E em Êxodo, então, tem uma nova figura, que é de um tabernáculo, que era o quê? Deus habitando entre o povo. Ele pede para construir aquele tabernáculo, ele dá as medidas, ele dá o material, ele fala a forma que era para ser feita, e é construir esse tabernáculo, e ele vem e habita entre o povo. E quando ele decide se mover, o povo se move, quando ele decide parar, o povo para. E aí, quando eles entram na Terra Prometida, é um templo. E ele dá as medidas e a construção do templo e o material de como deveria ser feito. Tem uma planta e é construído essa estrutura aonde ele vem e habita entre o povo. Tudo acontecia no templo, todo mundo orava virado para o templo, porque aquela era a estrutura aonde a glória de Deus encheu. E aí você vê em João que a manifestação do Filho, e agora já não é mais de um templo, mas agora é através do Filho. É nele que é manifestado a glória de Deus, é nele que o céu é manifestado, então tudo é nele, em Jesus. Então um jardim, e aí você tem um tabernáculo, aí você tem um templo, e aí você tem o Filho, e aí esse Jesus morre, ele ressuscita e se torna cabeça. E hoje, o que é essa estrutura? Essa estrutura é a igreja. Essa estrutura somos nós. É o corpo de Cristo. É o templo do Espírito Santo. É a família do Pai. É através da igreja, dessa estrutura, que ele está se manifestando na face da terra. É através dessa estrutura que o céu e a terra se encontram, através da igreja. Mas assim como o templo, assim como o tabernáculo, essa estrutura também tem uma planta. Essa estrutura também tem medidas, essa estrutura também tem um jeito de ser feito, que ela, sendo feita do jeito que é para ser feito, ela se torna essa estrutura que a glória de Deus enche e vem. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. E eu queria falar com vocês, nessa manhã, sobre um aspecto desse mapa, dessa planta. Algo que é necessário acontecer com o grupo que você está guiando, com o grupo que você está liderando, para que eles se tornem essa estrutura que atrai a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus. E qual é esse aspecto dessa estrutura? É o que está aqui em Êxodo 19. No verso número 5, é um dos textos mais importantes, porque Deus revela qual era a vontade dele para aquela família que sai do Egito, que vai se tornar uma nação. Ele fala assim, olha, agora, portanto, se ouvirdes atentamente minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí ele diz, mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Essa estrutura que Deus quer tem uma característica. Ela é um reino de sacerdotes. Entenda, gente, não é um reino com sacerdotes, mas é um reino de sacerdotes.
Qual é a diferença? Um reino com sacerdotes é um reino que tem lá os seus sacerdotes e tem a galera que ouve os sacerdotes. Agora, um reino de sacerdotes é um reino onde todos são sacerdotes. Se existe uma característica da estrutura que Deus quer que a gente construa, é um reino de sacerdotes. A galera que você guia são todos sacerdotes. Porque a vontade de Deus é uma igreja onde todos sejam sacerdotes, onde todos entrem num lugar como esse para prestar um culto a Ele, para ministrar o coração dEle, para ministrar a presença dEle, e ninguém entre aqui como espectador. Ninguém entre aqui para ouvir uma pregação, para assistir uma banda, mas todos venham como sacerdotes. Cara, quando a gente montar essa parte da estrutura, você vai ver a forma que Deus vai se manifestar. Cara. E é papel nosso. Um reino de sacerdotes. Os adolescentes são sacerdotes. Os jovens são sacerdotes. Nós somos sacerdotes. E é isso que a gente precisa compreender. A gente fala muito sobre chamado, sobre chamado, sobre chamado. Qual o seu chamado? Qual é o chamado dos seus jovens? Qual é o chamado daquele menino? Qual é o chamado daquela menina? Só que o que a gente precisa compreender é que chamado, gente, só existe um. Todos nós aqui nessa sala e todos os meninos e meninas que vocês lideram, têm um chamado. O chamado de todos é o mesmo, gente. O nosso chamado é de sacerdotes. Nós fomos chamados para ministrar o coração de Deus e de estar na presença de Deus. Nós nascemos para adorar a Deus. Ponto final. Esse é o nosso chamado. E a pergunta inicial já é essa. Você está vivendo o seu chamado? Ou você já deixou a sua vocação superar o seu chamado? Ou você já deixou o seu tempo e todo para a sua vocação e não está sobrando nada para o seu chamado? Sabe, gente, o que eu queria dizer é que é um perigo muito grande, cara, começar a viver sua vocação sem viver seu chamado. Por quê? Porque a sua vocação vai virar sua identidade. E a sua identidade não é aquilo que você faz. A sua identidade é quem você é. E você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Você não é o que você faz. O que a gente faz é um plus. O que a gente faz é um bônus de Deus de deixar participar daquilo que Ele está fazendo na face da terra. Mas não é nossa identidade. Sabe, o que está acontecendo geral, cara, na nossa nação, nós estamos nos tornando uma igreja Marta total, cara, que só faz. E quando não está acontecendo nada, nós vamos com o nosso braço e a gente sabe fazer acontecer. Sabe, eu vi um pastor, a história de um pastor que ele chegou para pregar assim, e estava na porta, né, ele chegou com a Bíblia dele assim, estava na porta da igreja, aí o irmão veio cumprimentar ele, e aí ele derrubou a Bíblia. Aí tinha os papéis, o esboço, assim, veio um vento e levou o esboço dele, assim. Aí ele tentou correr, não conseguiu, o esboço foi embora. Aí ele entrou assim e falou, vixe, vou ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. Nós sabemos fazer, cara. Se ele não vier, a gente sabe a música que toca a alma dos caras. Por quê? Porque a gente está fazendo. E o que a gente faz está virando nossa identidade. Sabe, a gente faz evento lá, meu pai faz bastantes eventos, ele faz evento para os pastores, né, faz evento para os casais e tal, e é nos hotéis. Aí as meninas lá da equipe contam direto que elas estão lá fazendo check-in do pessoal. Aí a pessoa chega, ela pergunta, como é que é o seu nome? Aí o cara fala assim, Pastor João. Você fala, caramba, sua mãe te registrou de pastor, cara. Deixa eu ver seu RG aí. Pastor João. Seu nome não é pastor, cara. Seu nome é João. Mas por quê? A nossa função virou nossa identidade. E aí no momento em que não te dão oportunidade, você entra em crise. No momento que tiram o seu ministério, você entra em crise. Por quê? Porque era só o que você tinha, cara. Só que esse não é o nosso chamado. O nosso chamado, cara, é entrar no quarto, fechar a porta, amar e ser amado por Ele, estar totalmente satisfeito nisso.
satisfeito nisso. Se eu pregar, glória a Deus, está participando, Deus está fazendo. Se eu fizer um vídeo, glória a Deus, mas isso não é a nossa identidade. A nossa identidade é sacerdote, é filho do Deus Altíssimo, e nós nascemos para adorar Ele e para ser amado por Ele, só. Então nós precisamos achar esse lugar e levar a nossa galera para esse lugar. Porque é nesse lugar que você vai descobrir sua vocação. É nesse lugar que você vai ser apontado para algum lugar, mas totalmente satisfeito, e ali vai ser só uma função e não sua identidade, porque fluiu desse lugar, e não simplesmente uma vontade de fazer, de uma vontade de realizar. Sacerdócio, cara. Nós precisamos levar a nossa galera ao sacerdócio. Sabe, na continuação de Êxodo 19, é maravilhoso, porque ele chega para Moisés e fala, então vamos começar essa parada de uma nação de sacerdotes, de um reino de sacerdotes. Eu quero falar com o povo. Reúne o povo, consagra todo mundo, fala para todo mundo tomar banho, fala para todo mundo ficar consagrado uns dias aí, quero falar com o povo. E aí ele pede para Moisés reunir todo o povo, para ele falar. Ele ia falar e o povo ia ouvir de forma audível, como uma nação de sacerdotes. E aí olha que interessante, no verso 17 do Êxodo 19. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito, enquanto o som de trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Imagina essa cena. Uma montanha tremendo na sua frente, pegando fogo, e Deus respondendo no meio do trovão, e você ouvindo a voz dele. E eles ouviram a voz de Deus, cara. Só que aí, é uma passagem extremamente triste. Êxodo 20, verso 18. Diz assim, todo o povo presenciava os trovões, e os relâmpagos, e o som de trombeta, e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. Verso 19. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Cara, essa tem sido a fala. Fala tu mesmo conosco, e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, senão morreremos. Cara, o povo chega para Moisés e fala assim, Moisés, se a gente for à presença de Deus, nós vamos morrer. Então vai você. É tipo assim, então morra lá. É muito perigoso, vai lá morrer. Cara, é isso que tem acontecido, gente. A nossa galera tem chegado para nós e falando assim, a gente não quer ouvir a voz de Deus, cara. Vai lá consagrar e fala no sábado para nós o que Deus tem para nós. Você é meu discipulador, fala o que eu tenho que fazer. Porque se eu for para a presença de Deus, eu vou morrer. Então morre você na sua carne, morre você para você mesmo, e ouve de Deus e vem me contar. Meu irmão, a gente tem que sair dessa posição. A gente vai ter que chegar e falar assim, não, meu irmão, ou você morre comigo, ou não vai ter palavra de Deus para você não, cara. Nós vamos morrer junto, vamos subir essa montanha e ser queimado lá em cima junto. O povo estava certo, cara. Na conferência passada o Rodolfo falou um negócio legal, ele falou, o povo estava certo. Porque toda vez que Deus fala, alguma coisa morre, cara. Esse é o grande lance. Por que você acha que seus meninos fogem do quartinho? Que nem o diabo foge da cruz? Porque, meu irmão, entrou no quartinho, alguma coisa vai morrer. O namoro vai morrer. A série que ele está assistindo vai morrer. O site que ele está acessando vai morrer. Entrou no quartinho, alguma coisa vai morrer, meu irmão. Só que a gente tem que parar de criar uma galera que não quer morrer e depende da nossa morte para viver. Eles têm que morrer, cara. Sabe, a maior luta... Eu mandei um e-mail, estava contando para alguns aqui que eu mandei um e-mail para a base de e-mail do Dizascope. Perguntando, qual é a sua maior dificuldade na vida espiritual? No seu relacionamento com Deus? E a resposta que mais apareceu, pasmem, é inconstância. Meu maior problema é inconstância. Eu vivo uma montanha russa. Entendeu? Que o acampamento, ó, clec, 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 conferência, origem e tal. Aí passa uma semana, aí se afunda, aí bate de novo, tem um outro evento, tem uma coisa, assistir um vídeo. E vive essa vida de inconstância. Eu não consigo ser constante. Por quê?
Esse povo era inconstante, concorda? Meu irmão, os caras viram o mar se abrindo, meu irmão. Eles viram um cara relar assim na rocha e sair água. Eles viam pão chover pão, gente. Chovia alimento para os caras todo dia. Aí você olha aqui, ó, Êxodo 32, dá uma olhada. Êxodo 32. Vai para frente um pouquinho. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhe disse: tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e levou a Arão. Tá vendo? Por isso não pode usar brinco, pecado. Tô brincando. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou: amanhã haverá festa ao Senhor. Olha que loucura. Tipo, bipolar total, cara. Experiências com Deus que ninguém aqui nunca viveu. E passado uns dias já quer fazer um bezerro de ouro para adorar. E essa montanha russa. Por quê? Por que essa inconstância? Por que nós vivemos uma inconstância? Por que a nossa galera vive uma inconstância, cara? Vive numa montanha russa espiritual, uma bipolaridade espiritual. Esse cara, eles chegam para Arão e falam: Arão, Moisés, 40 dias lá em cima, certeza que morreu lá em cima, faz para a gente um Deus. E aí eles constroem ali um bezerro. Ele faz um bezerro ali, funde um bezerro, e essa frase sempre me intrigou: amanhã haverá festa ao Senhor. Mas por quê? Porque não faz uma festa para o bezerro? Por que não faz uma festa de adoração ao bezerro? Como assim? O bezerro não era para substituir o Senhor? E aí eu entendi, cara. O bezerro não era para substituir o Senhor. O bezerro era para substituir o Deus deles. Que era quem? Moisés. Eles não estavam desesperados porque o Senhor tinha morrido. Eles estavam desesperados porque o Deus dele tinha morrido. Moisés. Eles idolatravam o líder deles, porque era o único jeito que eles tinham para ouvir a voz de Deus. Por que a nossa galera vive uma inconstância? Porque a gente ainda é o mediador deles entre eles e Deus. E o dia que você tira de férias, os caras caem todo mundo. O dia que não tem culto 2 semanas porque teve uma atividade na igreja, cai todo mundo. E desaparece todo mundo, e fotinho na balada de todo mundo. Por quê? Porque a galera não tem comunhão com Deus. Eles têm comunhão com o Deus que você busca. Quando é que eu e você vamos parar de viver uma montanha-russa espiritual? Quando você for para o seu quarto, cara. Quando você parar de querer fazer e vai viver o seu chamado, que é ministrar o coração de Deus diariamente, cara. Em adoração, em louvor, em oração e meditando na palavra, não para preparar um sermão, mas para entender quão amado você é por Deus, para entender o quanto você tem que amar a Deus, para entender o que você tem que fazer para Deus. Sabe, é viver o sacerdócio, cara. Essa galera fez um bezerro para substituir o líder deles. Não deixa você, não se permita entrar nessa posição, cara, de ser esse ídolo para a sua galera, de ser esse mediador. O nosso papel é levar eles para o Santo dos Santos, cara. O nosso papel é levar eles para dentro do quarto. Sabe, eu liderei os jovens 7 anos lá em Bragança, e quem são os caras que estão firmes até hoje? Foram os caras que aprenderam a tirar tempo a sós com Deus. Foram os caras que aprenderam a viver o sacerdócio. O cara que mais vivia devocional, fazia tudo mais certinho da época que eu liderava, é o líder de jovens. Que o cara que me substituiu. Por quê? Porque era um crescimento absurdo que acontecia com ele no quarto, sozinho, diariamente. Que Deus ministrava o coração dele. Sabe, eu lembro quando eu era adolescente e eu tinha um Super Nintendo, lembra do Super Nintendo?
fita, assim. Aí não pegava, você lambia. E pegava, né? Isso que era louco, né? Tipo, tá? Sei lá. E aí, eu lembro que eu tinha o Mario World, né, tal, e 1 milhão de fases, tal, e eu lá, e eu precisava passar as fases, né? E aí a minha irmã aparecia na sala, assim, falava assim: ô Douglas, o pai tá te chamando. Eu falava: fala para ele que estou indo, só vou passar ali para eu salvar, porque, né, estou chegando no chefão. Aí passava, tipo, 5 minutos, a Letícia voltava. A Letícia, minha irmã: ô Douglas, o pai tá te chamando lá, meu. Eu falo: não, estou indo, só para eu não, né, eu não perder todo, né, o avanço, né, que seria, né, se eu perdesse todo aquele avanço da minha vida, né, hoje. E aí eu ia tal, e a Letícia voltava: cara, ele está te chamando, está falando que precisa de você lá. Eu falo: estou indo, fala para ele que eu já estou indo, tal. E aí, de repente, meu irmão, uma voz, como de muitas águias, muitas águas, falava assim: ô Douglas, estou te chamando, meu, você não vai vir? Meu irmão, quando você ouve aquela voz, você desliga o videogame na hora, você não quer saber se salvou, você tira da tomada, você quebra o videogame, e você vai atender. Sabe, é isso que a gente tem que compreender, é isso que a nossa galera tem que compreender, cara. É maravilhoso ouvir de um irmão: ô, o pai está falando não sei o quê, cara. Ô, o pai está falando para você perdoar. Ou o pai está falando para você fazer tal coisa. Ou o pai está falando para você amar. Agora, meu irmão, quando você está no seu quarto, com a sua Bíblia aberta, e de repente, meu irmão, você ouve o pai, cara. O pai falando: perdoa, senão eu não vou te perdoar. Quando você lê o finalzinho da oração do Pai Nosso, você entende o pai falando, cara. Essa voz que sai do meio do trovão, essa voz que sai do meio do fogo, dizendo para você o que tem que ser feito, é outra história, cara. Nós temos que levar a nossa galera para esse lugar, cara. Gente, deixa eu pedir algo para vocês. Chega de fazer uma fábrica de entretenimento, cara. Chega, cara. Não aceite isso. Nós precisamos de um grupo de sacerdotes, cara. Vamos parar de se enganar de que a gente tem um grande grupo e que todo mundo está indo lá para assistir, cara. Não vai acontecer nada em Curitiba, cara. Pode ser um pequeno grupo, mas um pequeno grupo de sacerdotes, cara. Porque é a estrutura que ele pediu. Não é em relação ao número, é em relação a ser a medida e do jeito que ele pediu, cara. No que ele pediu não tem números, no que ele pediu tem características. Não é sobre números, é sobre quem nós somos nele. Então, para de criar uma estrutura que enche para aqueles que estão buscando entretenimento, mas vamos criar uma estrutura e que atraia e que mantenha e que faça a galera que veio assistir se tornar um sacerdote, cara. Só que isso começa como? Em nós. Eles vão ser o que vocês são. Se vocês são faz, vocês vão produzir gente que faz. E que trabalha muito, e trabalha bem, e faz tudo muito lindo. Agora, se vocês forem aqueles que estão vivendo o chamado, cara, se eles te ligarem e a sua esposa atender e falar: oh, não dá, ele não pode atender porque ele está no momento dele com Deus. Ou desculpa, não respondi seu WhatsApp porque eu estava no meu momento a sós com Deus. Aí eles vão começar a entender: opa, é o que o meu líder vive, cara. O chamado dele é esse. A identidade dele é essa de sacerdote do Deus Altíssimo, cara. Cara, nós temos que levar a nossa galera para esse lugar. Nós temos que criar uma estrutura, e aí é com você, não tem fórmula. É você criar uma estrutura de pegar a galera espectadora e transformar em sacerdote, e aquele que não quer, com o tempo, ele vai vazar, cara. Não tem o que fazer. Ele vai se sentir incomodado, porque não tem mais entretenimento, não tem. Quer orar toda hora, quer ficar adorando toda hora, quer ficar profetizando toda hora. Não tem nada, nenhum showzinho, nada, não! É legal, gente, a gente fazer de vez em quando, porque tem uma característica evangelística, é legal para trazer, mas não pode virar só isso. A gente tem que criar uma maneira de transformá-los em sacerdotes, cara. De levá-los para o lugar do santo dos santos, cara. Por que a igreja não viveu isso, gente? Por que a gente está tendo que fazer essa reforma? Por que a gente está tendo que voltar a isso? Porque quando você faz isso, você perde o controle.
Porque o sacerdócio levítico é maravilhoso. Um busca Deus, todo mundo ouve e obedece. Maravilhoso, porque quem tem Deus sou eu, vocês só ouvem. Aí o controle é total. Agora, se todo mundo começa a ouvir a voz de Deus, é o que está acontecendo lá em Bragança, cara. Menina convertida 6 meses, entra na sala e fala, então, com um caderninho, Deus me falou que é para você fazer tal coisa. Deus me falou, e aí começa, cara. Só que é isso que Deus quer. Ele quer um corpo, cara. A figura que Paulo usa para falar sobre essa estrutura que Deus quer é um corpo. Ele, em 1 Coríntios 12, ele fala, vocês são um corpo de Cristo, cara. E qual é a característica do corpo? É que todo mundo é diferente. Se nós formos iguais, nós não somos um corpo. Ele vai falar, se todo mundo for olho, vocês não são um corpo. Se todo mundo for orelha, vocês não são um corpo. E esse foi o grande problema na nossa nação e no mundo das denominações. Porque era um ajuntamento de orelhas. Igreja da orelha. Aí um lá virava olho. Ele fala, não, você não pode aqui. Aí ele sai, aí ele funda a igreja dos olhos. Aí todo mundo que é olho junta. E aí um lá virou mão. Aí não pode ter mão aqui, a gente é do olho. Aí sai o camarada da mão e funda e faz a igreja da mão. Aí todo mundo que é mão junta com ele. E ficou isso, cara. Só que ele quer se manifestar através de um corpo, que é um ajuntamento de uma galera diferente. Olha para o lado aí e fala assim, você tem que ser diferente de mim. Você tem que ser. A vontade de Deus é que você seja diferente de mim. No máximo, 2 mãos. No máximo. Parecido, assim, nem é igual, parecido. Mas é todo mundo diferente, cara. Todo mundo é diferente. Sabe, nós vamos ser essa estrutura que Deus quer quando você for você. Para de imitar os outros, seja você. E nós precisamos de você sendo você. Se você tem uma inclinação para o estudo teológico, seja você. Nós precisamos de você nisso. E você tem uma inclinação para o profético e para essa questão da profecia e do Espírito Santo, seja você. Porque nós precisamos de você nisso. Agora o teólogo, para de criticar ele, e esse do fogo, para de criticar o teólogo, porque nós somos um corpo. Sua mão não fala mal do seu pé, e seu pé não fala mal da sua mão. Porque nós precisamos um do outro, gente. Nós somos diferentes, e essa é a graça do negócio. Nós temos que ser diferentes, cara. Temos. Porque o que nos une? Não a nossa função igual, a nossa característica igual. O que nos une é o DNA. Você pegar aqui, ó, um pedacinho da pele da minha mão, vai estar lá no DNA, é o Douglas. E você pegar um fio do meu cabelo, vai estar lá, é o Douglas. E você pegar a unha do meu pé, vai estar lá, é o Douglas. Você pegar um pedacinho do meu estômago, está lá, é o Douglas. Você pegar um pelo meu, está lá, é o Douglas. Só que nesse DNA tem uma carga dizendo, você vira mão, e você vira coração, e você vira unha, e você vira perna, mas todos têm o mesmo DNA. Quem está entendendo o que eu estou falando? O lance é esse, todos nós temos a mesma visão, nós estamos indo para o mesmo lado, a gente quer se parecer com Cristo e manifestar Cristo nas pessoas, a gente quer viver para a glória de Deus, a gente quer conhecer a Ele e fazê-lo conhecido em Curitiba. Todo mundo tem o mesmo DNA, mas dentro de cada um Deus pediu para se desenvolver de uma forma. Seja você, cara. Tudo aquilo que você gosta, gente, que não é pecado, foi Deus que colocou dentro de você. Você está entendendo? Você gosta de skate, cara? Faz isso para a glória de Deus, cara, porque você tem uma galera para alcançar. Você gosta de cinema? Faz isso para a glória de Deus, você tem uma galera para alcançar, cara. Entendeu? Se você gosta de estudar, faz isso para a glória de Deus, você tem uma galera. Você gosta de direito, você gosta de engenharia, não interessa o que você gosta, se não é pecado, desenvolve e usa para a glória de Deus, cara. Nós somos um corpo, diferentes um do outro. Então, aquele menino que está indo lá no seu grupo, lá, totalmente diferente, cara, não expulsa ele, cara. Nós vamos ter que aprender a lidar com as diferenças, gente. Porque é isso que Deus quer nessa estrutura, cara. Um ajuntamento de gente diferente. Só que como? Já parou para pensar quão complexo é, por exemplo, o corpo humano é todo diferente, todo. Inteirinho, com coisas diferentes, partes diferentes. Você já parou para pensar quão complexo é, por exemplo, beber água? Porque, ó,
tudo isso aqui teve que se organizar para ir na mesma direção e pegar e vir exatamente na boca. A boca tem que se preparar, e o estômago e tal, não sei o quê. Como que eu consigo beber água, gente? Com tudo diferente no corpo, todas as partes diferentes. Como que eu consigo me movimentar e fazer alguma coisa? Hein? Por que meu pé não vai para cá enquanto minha mão quer a água e minha boca não fecha? Por quê? Porque todas as partes ouvem o cabeça. Porque ninguém se movimenta por si só. A mão sabe a função dela, mas ela fica esperando o cabeça falar o que é para fazer. E todos, do dedinho do meu pé, a minha boca, a minha mão, todos ouvem a mesma fonte. Todos ouvem o cabeça. Nós precisamos de um grupo assim, gente, que todos ouçam o cabeça. Não é você ouvir o cabeça e conta para o resto do corpo, porque se for assim, não é um corpo. Qual é a característica que revela que aquela pessoa faz parte do corpo? Ela ouve o cabeça. Se ela não está ouvindo o cabeça, talvez ela seja uma mão amputada, parada ali. Porque a característica do corpo é que todos ouvem o cabeça. É verdade que alguns ouvem mais. A minha mão, ó, ela tem habilidades muito maiores do que o dedinho do meu pé. Uns ouvem mais, outros ouvem mesmo, mas todos ouvem. Nós temos que pregar isso, cara. Ninguém pode ficar aqui sem ouvir o cabeça, cara. Ninguém pode ficar aqui vivendo da revelação dos outros. Todos ouvem o cabeça, cara. E nós vamos nos movimentar na direção correta, como corpo de Cristo em Curitiba, cara. E grandes coisas serão feitas nesse lugar, cara. Se todos ouvirem o que Deus quer fazer nesse lugar. E cada um na sua característica se movimentar em direção ao que Deus quer fazer. Cara, volta para o seu quarto. E leva a sua galera para o secreto. Leva a sua galera para o quarto, para a porta fechada. Para buscá-lo, cara. Essa é a característica da estrutura que Deus quer. Sabe? Mas eu não poderia terminar assim. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes eu terminei a mensagem assim. Muitas vezes eu falava, cara, nós precisamos ser sacerdotes, cara. Nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Nós precisamos fazer isso, sabe? E terminava. Só que eu percebi, cara, que nós estamos criando, mesmo com uma mensagem como essa, pessoas legalistas. Por quê? Porque aí eu acho que o devocional é o Salvador. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí eu penso, não fiz devocional, por isso que eu não estou bem com Deus. Porque o devocional virou o nosso legalismo. Direto a gente está pregando mensagem, gente, de faz, e encerra. Aí a pessoa sai para fazer. E aí quando ela sai para fazer, ela vira uma legalista. E é louco porque tem dois resultados que pode gerar essa mensagem. Ou eu saio para fazer e consigo, e aí eu me acho melhor que os outros. Ou eu saio para fazer e não consigo e fico frustrado. Então a gente não pode terminar a mensagem assim. A pergunta é, por que a gente pode orar? Por que a gente pode ter essa comunhão com Deus? Por quê? Por que a gente pode ter essa comunhão com Deus? E olha, eu quero encerrar aqui em Mateus 6, verso 5. Abre aí, Mateus 6, verso 5. Mateus 6, verso 5 diz assim, olha. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus começa a dizer alguns tipos de pessoas que têm comunhão com Deus. E o primeiro tipo de pessoa que tem comunhão com Deus são os hipócritas. E ele fala, não seja como os hipócritas. Por quê? Porque a motivação dos hipócritas para orar é um ganho. Eles oram para alguma coisa.
No caso dele, eles oram para serem vistos pelos homens. Então, eles têm comunhão com Deus para receberem o verdadeiro Deus deles. Eles usam Deus como um trampolim para o que eles querem. Eles usam Deus como meio para conseguir o que realmente importa para eles, que não é Deus. No caso aqui, era a fama. No caso aqui, era o poder diante dos homens. Nesse caso, ser piedoso naquela época gerava um status, que acontece às vezes dentro da igreja. Então, eles oravam, sim, mas para ter um ganho. Eles usavam Deus para benefício próprio. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é cuidado, cara. Não use esse relacionamento com Deus para alguma coisa. Hoje nós estamos vivendo a teologia do chamado. Que eu uso Deus, eu quero mais do Espírito Santo. Para quê? Para pregar com poder. Eu quero mais do Espírito Santo. Para quê? Para mostrar para os outros como eu curo, como eu falo em línguas, como eu profetizo. A gente fica usando Deus para o nosso benefício, porque na verdade é uma ferida e a gente quer aceitação. E a gente achou no ministério a aceitação. Muitos usam Deus para questões financeiras. Muitos usam Deus para conseguir alguma coisa. E é uma relação de negócio. Então, primeira coisa que Jesus vai falar, não seja como os hipócritas, cara, que usam esse tempo com Deus para conseguir algo. Aí ele diz assim, mas vocês, quando forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai, que vem em secreto, o teu Pai te recompensará. Ele não vai te recompensar porque você está orando, ele vai te recompensar porque você é filho. Aí ele continua, ele fala assim, mas não só os hipócritas, quando orares, não useis de vãs repetições, e a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai conhece do que necessitas, antes mesmo que você pedir. Então, ele está falando assim, não seja como os hipócritas que usam a oração para conseguir alguma coisa, e não sejam como os gentios, em algumas versões como os pagãos. Nessa época, esses pagãos eram os caras que oravam muito. Não era uma galera sem religião, era uma galera que orava muito, tinha os templos deles, faziam sacrifícios. Mas qual era o raciocínio deles? Eu preciso fazer alguma coisa para Deus me ouvir. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus me aceitar. Então, eles tinham essa relação com Deus de negócio. Eu faço, paguei, e Ele me paga. Faço, paguei, e Ele me presta o serviço. Era como se eles habitassem a presença de Deus como inquilinos. Tem duas formas de você viver numa casa. Ou como inquilino. Qual é a relação de inquilino? Eu pago e o dono da casa me presta um serviço. Eu pago e ele me presta um serviço. Eu pago e ele me presta um serviço. E aí, no momento em que o dono da casa não presta o serviço, eu tenho dois raciocínios. Ou eu penso, será que eu paguei? Nossa, será que eu paguei esse mês? Será que eu não paguei a menos? Será que faltou? Por isso que ele não prestou o serviço? Ou eu penso, eu paguei. O que ele não está fazendo que ele não está prestando o meu serviço? Esse dono da casa é injusto, porque eu paguei, eu fiz a minha parte. Vou pegar meu dinheiro de volta, vou parar de pagar, porque ele não está fazendo a parte dele. Jesus estava dizendo, ei, não pense que vocês são ouvidos porque vocês fazem alguma coisa. Cara, tem uma galera que são os religiosos que vivem isso, cara. Fazem coisas para ser aceito por Deus. Fazem coisa para Deus ter que pagá-los de alguma forma. Para Deus prestar um serviço na vida deles. Ele está dizendo, não seja como os gentios. Não more na casa de Deus como inquilino. Porque aí você ora, jejua, lê a Bíblia e você acha que Deus tem que te pagar de alguma forma. E aí quando Deus não faz o que você queria que Ele fizesse, você pensa duas coisas. Será que eu orei o suficiente? Meu Deus, é porque eu faltei domingo. É porque eu não jejuei até o fim naquele meu jejum de refrigerante. Eu tomei H2O, que é refrigerante.
eu não paguei direito, é por isso que ele não está me abençoando, eu não paguei direito. Você entra nessa de falar, eu preciso fazer mais, porque você é um inquilino, cara. Ou você pensa, eu paguei, dei meu dízimo, fui no culto todo domingo, todo sábado, sou teu servo, estou fazendo não sei o quê. Como que o Senhor não fez tal coisa? Como que você deixou meu filho ficar doente? Como que aconteceu tal coisa? Como que meu ministério não sei o que lá? Por quê? Porque você acha que você tem uma relação de negócio com ele, cara. Tem dois jeitos de morar numa casa. Ou você mora como inquilino, ou você mora como filho. Porque ele continua, não seja como os gentios. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que vocês precisam antes de vocês pedirem. Ele está dizendo, ele não ouve você porque você faz alguma coisa. Ele ouve você porque você é filho. Não é pelo que você faz, é por quem você é. Ele te adotou e trouxe você para morar na presença dele. Você é filho, é por isso que ele te ouve. Então você vai pregar essa mensagem do sacerdócio, não porque essa mensagem do sacerdócio vai levar ele a ganhar alguma coisa, ou porque ele tem que fazer alguma coisa para entrar nesse lugar. Ele vai entrar nesse lugar porque ele foi adotado em Cristo Jesus e ele é filho, cara. E o Pai anseia em ter comunhão com Ele, porque Ele é filho. Porque você é filho, cara. Não é sobre o que a gente faz, é sobre o que Jesus fez para conquistar esse lugar para nós na mesa do Pai. Usufrua, cara, dessa comunhão com o Pai. Você é filho, cara. Eu e você somos filhos nessa casa. E é isso que Ele fala. Portanto, quando vocês forem orar, orem assim. Pai, Pai, não é Senhor, é Pai. É lógico que Ele é o Senhor, mas esse Senhor é o seu Pai. Cara, isso é a grande verdade que Jesus veio nos trazer, cara. Ele é o nosso Pai, cara. Pai. Sabe, eu cresci numa igreja tradicional e ela tinha muito essa questão da vestimenta, né, de usar o terno, a gravata e tal. E, cara, eu passava um calor com aquela roupa. Era terrível. No verão era muito calor. E a gente ia com aquela roupa. Só que aí eu comecei a ministrar em alguns lugares. E aí eu fui, tipo assim, em Belém, cara. 38 graus. E os caras usando blusa, cara. Porque o terno é uma blusa, cara. Os caras usando o casaco. Falei, meu Deus, os caras vão achar que nós somos loucos, cara, andando na rua, 38 graus. Só que aí eu fui em Manaus. E os caras lá suando. Aí eu fui em Teresina, meu irmão. 69 graus. E os caras lá de roupa. Aí eu perguntei para um dos líderes, cara. Eu falei, cara, por que a gente faz isso com a galera e com a gente mesmo? Por que né, tem que usar essa parada? E aí um cara me deu uma explicação. Ele falou assim, não, sabe por quê? Porque é o seguinte, pensa, Douglas. Se você for diante do juiz para uma audiência, você pode ir de bermuda? Pode? Não. Você pode ir de regata? Entra de boné? Dependendo da reunião, se você não tiver de gravata, você não entra, ele não te ouve, cara. Aí foi quando caiu a ficha para mim. Falei, entendi. Você acha que ele é o seu juiz. Você não entendeu que Ele é o nosso Pai. E com meu pai eu falo de bermuda. Com meu pai eu falo de cueca. E na verdade meu pai me viu pelado. Cara, Ele é o juiz? É, mas o juiz é o seu Pai. Por que a gente tem comunhão com Ele? Porque a gente foi adotado na família dele. Não é sobre o que você faz ou o que você deixa de fazer. É porque você foi adotado e tem a herança dele, cara. É o seu Pai. Sabe, em todos os textos que você lê nos evangelhos, Jesus vai orar, Ele chama Deus de Pai. Até um deles, em Marcos, Ele chama Deus de Papai, Abba. Todos os textos, Pai, te agradeço por esse alimento aqui, te dou graças. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas estou orando só para eles acharem que eu estou orando aqui. Não. Pai, Pai, Pai. Só tem um texto que Ele não chama Deus de Pai.
Só tem um. Que é quando ele está na cruz, sangrando, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Só tem um texto em que ele se sentiu órfão. Era o momento em que Deus estava adotando você. Só tem um momento que ele aceitou não chamar Deus de pai. Era o momento que tudo estava virando e o orfanato estava virando uma casa e ele estava adotando você. Cara, você tem que ir para esse lugar. Você tem que ir para esse lugar do seu chamado, porque ele é o seu pai. Não é por nada que você vai ganhar, é por algo que você já ganhou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, cara. Você é herdeiro dele, cara. Você tem que usufruir desse lugar, cara. Você é um sacerdote de Deus Altíssimo. Se coloque de pé no seu lugar. Quero orar com você. Pedi para o tecladista tocar aqui para mim. Ficou muito mais espiritual que o teclado. Quero orar com você. Sabe, para que Deus nos dê condições de ser esses construtores, cara. Gente, essas crianças, adolescentes, jovens que estão com vocês, cara, são pedras vivas, cara. São membros de um corpo que precisam ser desenvolvidos. São filhos dessa família da fé, cara. E Deus precisa nos dar sabedoria e revelação, cara, para a gente talhar essas pedras, cara, e encaixá-las nessa estrutura que Deus deseja, cara. Esse templo de pedras vivas. Que Deus nos dê estratégias, nos dê planos, nos dê criatividade, cara, para levar essa meninada para o quarto, cara. Gente, o quarto é o grande lugar. Por quê? Porque no quarto ninguém está sendo visto. Cantar aqui revela um pouco da nossa espiritualidade, mas cantar lá, a forma que você se expressa aqui me faz achar que você é crente, mas se você se expressa lá, sabe, quando você tem um tempo, que agora cada vez é mais raro, mas quando você tem um tempo sem nada para fazer, o que você quer fazer? É o que Jesus está falando, cara. Quando você não está fazendo nada, o que você quer fazer? Quando você fala assim, mais tarde, essa tarde eu vou ter umas 2 horas livre, o que vem na sua mente de fazer? Ele falou assim: no dia em que vier na sua mente, eu vou para o meu quarto, cara. Eu vou fechar a porta e eu vou gastar tempo na presença dele, cara. Você achou o lugar? E não é porque eu vou ganhar alguma coisa, ou porque eu tenho que fazer para ser aceito, é porque eu já fui aceito por ele, cara, e fui adotado por ele, e eu quero amar e ser amado pelo meu pai naquele lugar, cara. Eu quero. É o meu prazer, é a minha realização. Nós precisamos achar esse lugar, gente. Esse lugar de adoração pessoal com Deus, cara. Por quê? Porque nesse lugar que nós vamos sendo transformados à imagem dele, porque a gente se parece com aquilo que a gente adora. Há uns anos atrás teve o show do Justin Bieber lá em São Paulo, e aí os caras fizeram a reportagem com a galera acampada, semanas antes, a molecada acampada para entrar primeiro. E aí eles foram filmando a molecada com quem que eles pareciam. Como é que era o cabelo deles? Como é que era a vestimenta deles? Por quê? Porque se parece com aquilo que se adora. Nós precisamos ir para esse lugar, gente. E gastar tempo sendo saturado pela imagem dele. Só quero ver você. Só quero ver você. Porque quando eu te ver, eu vou ser transformado à sua imagem. E aí quando a gente sair a imagem dele, meu irmão, vai ser poderoso o que Deus vai fazer através de você, cara. Sabe, é algo que o Leandro fala, cara, há anos pra gente lá. Não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que a gente fala, é sobre quem nós estamos nos tornando em Deus. Não é sobre o que João Batista fazia, era sobre quem ele era. Ele não recitava um versículo, ele era um versículo. Ele se tornou uma mensagem, cara. Nós precisamos se tornar, mas é só nesse lugar. Não tem curso que gera isso.
Não tem vídeo que gera isso, não tem faculdade que gera isso, é só nesse lugar de comunhão com Ele plena, você e Ele e você, cara. Sabe, eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou. As maiores experiências que você vai ter com Deus não vai ser numa conferência, não vai ser num acampamento, vai ser sozinho no seu quarto, cara. A sós com seu Pai, de intimidade, cara. É lá que você vai receber tudo o que você tem que fazer, cara. É lá que Ele vai apontar para você aonde é para você estar em Curitiba, se é Curitiba. O que você tem que fazer, o que você tem que falar, como é que você tem que agir, com quem você tem que se encontrar, qual mensagem, qual momento, o que louvor, o tudo, Ele vai te falar lá. Lá, cara. Não sai desse lugar, não sai desse lugar, cara. De comunhão absoluta com seu papai. Com seu papai, cara, com seu papai. Feche seus olhos. Pai. Papai, não deixa a gente se perder na nossa vocação, Pai. Papai, eu ousadamente quero dizer aqui em nome de todos, nós abrimos mão da nossa vocação se necessário para viver o nosso chamado, Pai. Que é ministrar o Teu coração, Senhor. Que é Te amar e ser amado por Ti. Que é Te adorar, Senhor Jesus. Nós nascemos para ter comunhão contigo. O Senhor criou Adão para ter comunhão contigo e só. E só, Senhor, e só. Andar contigo, amar a Ti, ser amado, participar da dança, que primeiro era só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Senhor nos criou para participar dessa dança, Senhor. Não deixa a gente sair desse lugar de comunhão contigo, Pai. Pai, se tem alguém aqui achando que tem que fazer alguma coisa, Pai, revela a Tua graça, fala que tudo já foi feito. Se tem alguém aqui achando que tem que pagar um preço para entrar nesse lugar, revela a Tua graça e mostra que tudo já foi pago. Que o véu se rasgou, que o caminho está aberto para a gente habitar na Tua presença e ser uma habitação para a Tua presença, Senhor. Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor, que todos que estão aqui dentro tenham prazer em passar tempo contigo, Senhor. Prazer, nunca obrigação, mas prazer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar a Tua presença por todos os dias da minha vida e contemplar a Tua beleza, Senhor. O meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito dia e noite, dia e noite, dia e noite. Nos coloca nesse lugar de prazer em Ti, Senhor. E, Senhor, nos dá capacidade, nos dá a forma, nos dá a estratégia para levar os nossos liderados a este lugar, Senhor, de sacerdócio, Pai. Nós queremos ser construtores fiéis, Pai, que vão construir, Pai, essa estrutura que o Senhor deseja, Pai. Essa nação, esse reino de sacerdotes, Pai, comprados pelo Teu sangue, Senhor. Restaura o nosso sacerdócio, Senhor. Restaura o nosso sacerdócio e transforma os nossos filhos espirituais em sacerdotes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.